Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade que é promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para a nossa conversa de hoje, recebemos o professor voluntário da sede de Uberaba, em Minas Gerais, Bernardo Norá. Seja muito bem-vindo. Olá, Danilo. Olá a todos. É um grande prazer estar novamente aqui no podcast da Nova Acrópole. Em nossa conversa de hoje, vamos falar sobre Platão e o ethos musical. É natural que a gente não esgote o tema, pois não há tempo para a gente falar de todos os aspectos dessa questão e desse tema tão profundo, e também não temos a intenção de trazer aqui verdades absolutas, muito pelo contrário, vamos conversar e refletir e de maneira eclética, reflexiva, ponderada, vamos extrair as ideias que sejam úteis, práticas e, portanto, vivenciais para cada um de nós. Quando a gente estuda a filosofia, a gente vai se deparar com a Grécia como sendo o berço da filosofia mundial. A filosofia sempre existiu, mas na Grécia a gente tem um celeiro ali de grandes filósofos como Sócrates, os pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e lá nós encontramos esse ethos grego, que podemos traduzir como a ética, que é o termo latinizado para essa palavra. Agora, entendendo o ethos do ponto de vista musical, platônico, nós temos aí outras possibilidades de compreensão. E eu gostaria que você começasse falando um pouco disso. Como você bem falou, Danilo, a palavra realmente ethos, então vem do grego e que dá origem ao nosso atual termo, a palavra ética, que realmente é um termo hoje amplamente usado em várias áreas, né? Não só da filosofia, mas em todas as profissões, enfim. E quando a gente vai, então, entender assim, a etimologia do termo, ética vai estar relacionado com a vivência, o desenvolvimento dos valores humanos, o que na filosofia a gente conhece como virtude. E, por outro lado, quando pensamos de forma geral na música e na arte, nos inclinamos primeiramente em relação à ideia da beleza, à ideia do belo, que também Platão, Plotino e vários outros filósofos antigos e modernos também trabalharam muito sobre o tema. Porém, quando falamos do ethos musical, aí é uma visão bem interessante que a gente começa a encontrar a partir de Pitágoras e encontramos isso bem mais desenvolvido nas obras de Platão, principalmente duas das suas maiores obras, que são a República e as Leis, onde a ideia do ethos musical seria a visão do papel da música, no sentido da inspiração das músicas, da arte e, claro, da música propriamente dita, no sentido de moldar o comportamento humano, educar o comportamento humano. Então, a gente vê esse desenvolvimento desde Pitágoras e também Platão, da utilização da música, das harmonias musicais, como forma de estar transmitindo valores e ensinando o ser humano a desenvolver virtudes. E isso é interessante porque a gente encontra até mesmo em Confúcio, esse sábio chinês, essa ideia da música como um reflexo da ordem social, do comportamento humano, da ordem moral, ética. Então aqui Platão propõe toda uma ciência, todo um estudo, toda uma aplicação muito bem administrada, né, muito bem selecionada a nível de instrumentos musicais, harmonias, para realmente favorecer a educação humana e o comportamento humano. Então, isso a gente encontra desde lá de Pitágoras, como eu falava, porque Pitágoras tem esse grande papel na história da música grega, não só da filosofia, e a gente sabe que ele construiu o monocórdio e ele foi fazendo esse monocórdio, que é um instrumento com uma corda só, e aí foi dividindo, né, essa corda, encontrando os harmônicos, estabelecendo aí as notas musicais e o estudo dela tais quais conhecemos, né, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E Platão, né, foi, digamos assim, que ele foi aprofundando o tema, e onde ele começou a trabalhar, destrinchar tudo isso. Então, por exemplo,
Quando a gente estuda a obra de Platão, ele vai falar, bom, como a música vai ter esse papel aí de moldar o comportamento humano. Então ele vai entrar assim em detalhes, né, como selecionar instrumentos musicais, melodias, modos harmônicos, tudo isso para favorecer o comportamento humano. No dizer de Platão, tá? Ou seja, que o papel da música vai ter essa função de desenvolver a virtude na alma humana, no corpo humano e afastar o ser humano dos vícios. Então, toda essa teoria que estuda esse tipo de temática chama-se o ethos musical. Inclusive, você falando sobre o Confúcio, era justamente dele que eu estava lembrando enquanto você falava, e só reforçando esse exemplo que você trouxe, porque ele fala muito da relação da música com o Estado, ou seja, uma música, quando ela é muito violenta, ela reflete também o que o Estado está vivendo. Ou seja, um Estado que promove paz, harmonia e beleza, os seus artistas não vão falar de uma música que seja violenta e contra o Estado. É óbvio isso. E quando a gente reflete, a gente percebe a sabedoria que o Confúcio trazia, e só para reforçar essa ideia, quando mais novo, eu trabalhei como office boy. E havia um dos meus amigos na ocasião que ele relatou para mim o seguinte: olha, Danilo, quando eu estou muito nervoso, irritado com as coisas e eu quero extravasar, eu ouço tal grupo que tem tal mensagem. E eu divergia dele porque eu achava uma mensagem muito violenta e isso o incitava a agir assim também, porque ele ouvia justamente para extravasar naquele mesmo sentido. Em resumo, a música influencia o comportamento humano. Isso é um fato que nós podemos perceber na sociedade. Portanto, quando Platão fala da educação através da ginástica e da música, e aqui cabe um parênteses importante, Platão não está ensinando o seguinte: olha pessoal, vamos para uma academia e lá haverá uma música e através dessa música e dessa ginástica nós seremos seres humanos melhores. Não se trata disso. O que ele ensina é algo muito mais profundo e que nós temos que refletir para colocar em prática. Quando ele fala da música, ele está falando das musas, das 9 musas gregas, e a educação através de um processo formativo humano. Eu gostaria que você falasse então dessa relação para que a gente compreendesse um pouco mais do que ele está ensinando e, claro, em alguma medida, conseguíssemos aplicar algo em nossas vidas de maneira objetiva, de maneira prática. Esse é um dos temas aí principais dessas duas obras de Platão, seja a República e as Leis. Então, quando o Platão começa a estabelecer o sistema educacional no que ele chama a cidade ideal, ou estado ideal que ele tá contemplando, está idealizando, Platão diz de forma bem sintética: para educar o corpo é a ginástica, para educar a alma é a música, e educar a alma é ensinar a alma a amar, a praticar e desenvolver as virtudes. E a partir disso ele começa entrando em uma série de detalhes. Bom, primeiro a gente pode compreender, como Platão fala, de quais elementos que compõem a música. Por exemplo, o primeiro é o elemento do ritmo. Ou seja, o ritmo, de forma geral, ele vai estar estimulando as partes mais, vamos dizer, partes mais instintivas do ser humano, do comportamento humano. E aí Platão vai descrevendo uma série de detalhes acerca dos ritmos, dos instrumentos musicais, etc. Porém, no que ele quer como ideal de educação, né, a música não está só limitada ao ritmo, ou talvez isso não seria o elemento mais importante aí. Porém, mas é um elemento onde ele vai entrando em uma série de detalhes, ou seja, aqui teria que selecionar, né, também ritmos específicos para chegar nessa meta que ele quer, que é fazer com que a alma pratique os grandes valores e as virtudes humanas. E ele fala da melodia, já começa a tratar aí das notas musicais. Também já vai trabalhar das melodias, vamos dizer assim, que serão mais benéficas para a alma humana. E não para por aí e chega na harmonia, né? Porque a harmonia, na teoria musical, assim, de forma bem simples, é uma composição, né? São notas musicais simultaneamente, né? Gerando harmonias, acordes, enfim. Então a harmonia já é uma soma de melodias, já é algo mais complexo, não é verdade? E aí com tudo isso, né? Com ritmo, melodia e harmonia, você já começa a esboçar a música. E
E a harmonia, né, a melodia, a harmonia, como é um elemento mais, vamos dizer assim, um pouco mais sofisticado, mais complexo, vai contribuir melhor para acessar os sentimentos humanos e os pensamentos humanos também. E além disso, ele ele fala da poesia, né, que seria como, vamos dizer, a letra da música. E aí também ele fala de todo o cuidado em relação à letra da música para que inspire na alma humana novamente o gosto pela virtude e realmente afaste ela dos vícios, né, e das paixões vulgares. E a partir disso também ele vai até trabalhando em cima de uma série de instrumentos musicais. Então, Platão ele vai falar assim da importância da música como essa inspiração das musas na educação, e dentro disso ele vai citar as duas principais harmonias que deveriam ser utilizadas nessa sua proposta de educação ideal. Então, por exemplo, Platão fala da harmonia dórica. Até hoje, esses modos harmônicos, chamados modos harmônicos gregos, até hoje isso é estudado, existe, né, na teoria musical. E ele seleciona essa harmonia dórica como uma forma de inspirar os valores nesses jovens que estão sendo educados, inspirar a virtude da coragem, tá? Da sobriedade, da obediência às leis. E ele fala então que para se obter esses resultados é através de músicas simples dessa harmonia dórica. E outra harmonia que ele cita é a harmonia frígia. A harmonia frígia seria com o propósito de, na educação, inspirar aí esses jovens a trabalhos voluntários, a uma forma de vida mais prudente, comedida, algo mais sereno. Então isso aqui é bem interessante. A harmonia dórica ele vê como uma forma de levar o ser humano a uma atitude muito positiva, uma forma ativa de ação, tá? Mas é uma ação dentro de uma via ética, dentro de uma via de valores humanos. E da harmonia frígia ele vê como uma forma de tornar o ser humano prudente, voluntarioso, um ser pacífico. Então, a gente vai vendo assim como é bem interessante essas relações que ele vai colocando, né, do impacto da música, dos modos harmônicos em relação ao comportamento humano. Agora, falando do efeito da música na saúde, você como profissional da área da saúde, Bernardo, gostaria que falasse um pouco sobre isso. Nós temos, por exemplo, o efeito Mozart, que é um estudo já desenvolvido há muito tempo. Inclusive, há uma pesquisa feita pela Dartmouth College, nos Estados Unidos, na qual o resultado é de que a sonata para 2 pianos em Ré maior, K448, de Mozart, ela diminui a atividade da epilepsia, dos impulsos elétricos que são associados às crises de pessoas que têm epilepsia. Ou seja, percebemos aí que há um poder nessa música, e não só na música clássica em geral, mas nas músicas que têm letras profundas, reflexivas, inspiradoras, cujos ritmos também são ritmos que têm essa cadência de levar a pessoa a uma emotividade mais profunda. Enfim, eu gostaria que você falasse disso. Só como exemplo, eu tenho amigos que tocam música clássica e eles, em geral, têm um comportamento muito tranquilo, muito sereno. E eu percebo isso na vivência que eu tenho com eles. E é algo que me impacta. E não só a música clássica traz essa serenidade, mas músicas que tragam esse aspecto de reflexão, de vivências mais profundas das experiências. Portanto, eu gostaria que você falasse da importância dos benefícios da música na saúde do ser humano. Primeiramente, podemos começar citando aí em Aristóteles. Também ele aborda a teoria do ethos musical como uma oposição ao pathos grego. Claro que o pathos pode ser entendido de diversas formas. Inclusive, a gente tem as famosas patéticas de Tchaikovsky, né, como essas que despertam aí fortes emoções. Pathos pode ser sensações, sentimentos, mas aqui em Aristóteles o pathos está no contexto do patológico, não é? Ou seja, daquilo que produz estímulos, emoções negativas, Danilo, como você mesmo citou, né? Esse exemplo do seu amigo, uma música agressiva que levava aí a pessoa a um comportamento mais agressivo.
Então, realmente, a música vai ter uma série de benefícios para a saúde humana. Ou seja, aqui entendendo a saúde como harmonia. Então, a gente tem falado aqui tanto harmonia, seja uma palavra que tem tantos usos, na verdade. Na mitologia grega, existia também a deusa da harmonia. Então, a gente pode entender assim, a harmonia em nós, a harmonia na nossa forma de vida, como equilíbrio. A gente pode falar da harmonia dos sons musicais. E também se fala da deusa da harmonia como filha de Ares e de Afrodite, da guerra e do amor. E que é muito interessante, então, como ela é filha dos elementos opostos. Então, tudo isso traz uma série de inspirações e de reflexões sobre esses amplos benefícios da música. Então, filosoficamente falando, poderíamos falar dos primeiros benefícios assim espirituais, ou seja, como algumas músicas clássicas, algumas músicas sacras, que leva o ser humano a uma reflexão sobre os temas metafísicos, temas transcendentais em relação à vida e ao mundo. Benefícios cognitivos, como melhora de capacidade de concentração, aprendizagem. Tá? Benefícios sociais, melhorar a interação, a comunicação social, melhorar o bem-estar emocional. Tá? Benefícios físico, ou seja, até mesmo uma música mais serena que você pode ouvir e ela pode promover esse estado de relaxamento, de diminuição dos níveis de ansiedade. Então isso é muito interessante e hoje já temos, né, essa ciência, a musicoterapia, que vai desenvolvendo uma série de estudos como esse você citou e que vai mostrando esses benefícios. Então a gente sabe, por exemplo, desses estudos, tem documentários também que mostram isso, é o benefício da música nas pessoas com Alzheimer, né? Então ela ouve uma determinada música, então a pessoa já está com um déficit importante de memória, porém a memória musical de alguma forma fica preservada, a pessoa consegue acessar isso por causa do impacto que a música tem, como a gente falava antes, nos nossos sentimentos. Então, às vezes, uma pessoa com Alzheimer que não está conseguindo falar nada, em alguns minutos ouve música e logo depois ela consegue verbalizar, falar o nome, perguntar alguma coisa. Tá? Também a gente já viu estudos dos benefícios da música para acalmar os níveis de pressão arterial, ou seja, como em pessoas com hipertensão, como consequência desse estado de relaxamento. Tá? Enfim, então a gente vai encontrando uma série de benefícios, né, não só a nível mental, emocional, mas até mesmo na saúde física. Essa questão que eu vou te fazer agora tem a ver justamente com o que você acabou de falar e vai de encontro à ideia da música com as emoções, ou seja, qual a relação da música com as emoções. Nós sabemos que a música é constituída de ritmo, melodia e harmonia, são 3 elementos que compõem a música. E é muito importante considerar isso porque a música também tem uma letra que está envolvida nesse ritmo, nessa melodia, nessa harmonia. Tudo está integrado. E, por exemplo, se há uma música com uma melodia ou com acordes mais tristes ou com uma letra que leve à depressão, por exemplo, isso pode levar o ouvinte a fazê-lo. Isso é um fato que a gente percebe, onde as pessoas ouvem músicas e são extremamente impactadas por essa música, pela letra, pela carga astral que ela traz. Então, se isso verticaliza, isso também pode levar o ser humano aos seus subterrâneos. E isso acontece com toda a humanidade. Por isso há que ter um cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente se alimenta também, com o que a gente lê, ou seja, a música tem um impacto não só emocional, mas também mental. Eu gostaria que você falasse dessas relações e, claro, trazendo elementos que a gente possa refletir e estar atentos e conscientes para evitar esses estados de ânimo ruins ou depressivos, porque isso é um grande problema que a gente tem percebido na sociedade. É verdade. Realmente a gente vai percebendo essas influências e a necessária consciência aí para perceber quando isso está afetando negativamente ou positivamente, né, o que a gente tem como propósito de vida, né, como busca. Então, Platão fala, olha, dentro aqui da educação, essas melodias que estão levando assim, a uma tristeza profunda, a depressão, a gente não vai usar aqui na educação da juventude.
essas outras que estão incitando a raiva também não. Então, Platão, assim, ele é bem exaustivo nessa temática e vai entrando em uma série de detalhes. Então, dentro dessa teoria do ethos musical, de uma forma geral, a gente pode perceber que elementos característicos da música podem estimular determinadas emoções. Por exemplo, em relação ao andamento das músicas, né? Então, as músicas com um andamento lento são mais propícias para um momento de calma, de serenidade. Outras músicas com o andamento mais rápido são mais músicas propícias a um estado de alegria, mais vigorosas, né? Então, sei lá, se a pessoa às vezes está triste por algum motivo, então ela vai ouvir músicas com andamento lento, então às vezes isso vai piorar. Não, às vezes nem a música leva a esse estado, né? Mas a pessoa já está num estado assim mais de letargia. Isso vai simplificar, né? Então, de repente, ela pode buscar aí uma música, por exemplo, com andamento mais rápido e até mesmo outras características para ela poder sair dessa tristeza aí momentânea. Então, ou seja, as músicas que a gente fala assim, de um ritmo lento é mais ou menos o ritmo cardíaco, isso é interessante. Então, o nosso ritmo cardíaco ele normal é de 60 a 110 batidas por minuto. Então, uma música lenta é uma música aí, mais ou menos de 60 batidas, 60 pulsos por minuto, 60, 70, 80. Então, a música rápida é aquela que seria uma frequência, tem uma cadência como uma frequência cardíaca rápida nossa, acima de 100, por exemplo. Então, isso de uma forma simples, uma pessoa que não entenda muito de música, ela pode já começar a desenvolver certos critérios. Por exemplo, harmonias consonantes, né, produz uma sensação de equilíbrio, de serenidade também. Agora, assim, harmonias dissonantes, né, dá aquela tensão, igual o filme de terror, né, assim, tem aquela música, aquele som dissonante, né, que provoca inquietude, preocupação, tensão. Em relação aos tons da música também é muito interessante. Ou seja, as músicas numa tonalidade maior, nos tons maiores, normalmente estão associadas mais emoções mais vivas, né, alegres, extrovertidas. E músicas numa tonalidade menor, normalmente favorece uma introspecção, tá? Uma serenidade. Então depende, às vezes a pessoa está, né, muito agitada, então ela precisa de uma música para acalmar. Ou às vezes ela está num estado de muita inércia, muita letargia, ela precisa de algo para impulsionar ela para frente. Então esses detalhes podem ser levados em consideração e a gente começa a perceber, né, essas influências. Aquelas influências que a gente não considera boas, a gente vai buscar tomar consciência e evitar. E podemos usar a música para propiciar boas influências para os nossos estados emocionais, psicológicos e mentais. Agora, para encerrarmos o nosso podcast, eu gostaria que você falasse, Bernardo, da importância da compreensão desse aspecto ético na música e consciente também que nós podemos trazer e relacionar para a nossa vida pouco a pouco essa ideia para que a gente realmente saiba o que está ouvindo, tenha um bom critério e, sobretudo, uma boa vivência e uma boa relação com tudo isso que você falou ao longo do nosso podcast. Pois bem, Pitágoras, então, ele dizia que a enfermidade mental, né, essa enfermidade da alma, ela era o resultado de uma desordem harmônica na alma humana, ou seja, como se a nossa alma humana também produzisse música. E a enfermidade mental é como se a nossa alma estivesse produzindo uma música em desarmonia. E, por isso mesmo, a música consegue fazer com que a nossa alma recupere a harmonia perdida e, por conseguinte, conseguimos aí sadios estados mentais e psicológicos. Então são reflexões que acredito serem muito importantes para a gente no dia a dia, porque a gente poderia cair em questões mais polêmicas, né? Então, ou seja,
O que é uma boa música? Enfim, o que dá para a gente falar é de desenvolver esses critérios que a gente pode refletir, né, realmente, quais músicas podem ser mais saudáveis e benéficas para o nosso comportamento, para a nossa vida, individualmente falando, nossa vida em sociedade. Então, eu creio, como você sempre diz, não dá para esgotar o assunto, né? Então, eu acho que isso aqui é só um início de uma reflexão que vai muito mais além, né? E que realmente nos leva a ter mais critério, a ter mais discernimento, poder de seleção e mais poder de consciência sobre esses aspectos, como a música realmente pode nos favorecer, aprender a selecionar isso, e aquelas que às vezes podem estar nos prejudicando e a gente não está percebendo, tomar consciência, né, e poder fazer uma seleção mais adequada. Dessa maneira, encerramos então essa nossa conversa de hoje. Agradeço a presença do professor Bernardo Norá e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo aqui no podcast da Nova Acrópole. Muito obrigado, Danilo, e até a próxima. Disponha, Bernardo. Até a próxima. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br/podcast. E para quem quiser saber mais sobre o nosso curso de Filosofia para Viver, pode também fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Joseph Haydn e chama-se Sinfonia número 49 em Fá maior, As Paixões.